Pronto. Então, estamos gravando, revisando aqui, então, a gente viu os precedentes, fez uma revisão de matemática, começamos, então, a discussão de uma proposta de uma função de onda para partículas microscópicas, e hoje a gente continua, então, essa discussão. Eu não trouxe nenhum exercício dessa primeira parte, vou deixar para a próxima aula, mais completo. Então, o que a gente viu, essencialmente, na aula passada, foi uma discussão da equação de onda. Eu mostrei para vocês intuitivamente, a partir de uma relação da energia clássica, energia mecânica, energia cinética mais potencial, a gente obtém a equação de Schrödinger se você aplica, então, o postulado de De Broglie, que propõe, então, uma onda associada à matéria da mesma forma que a onda eletromagnética. Então, a gente viu que o comprimento de onda é H sobre P, então você usa essa mesma expressão para a matéria e, usando esse resultado, você obtém, então, da equação da energia, uma equação de onda. Repito, essa não é uma dedução de primeiros princípios, é a equação de Schrödinger, talvez eu volte a falar disso na próxima aula, mas essencialmente é uma equação que você não deduz, né? Você obtém, você pode postular, você pode construir uma mecânica quântica, por exemplo, postulando a equação de onda. Ok, falamos sobre a interpretação probabilística. Se você define, entende, ou justamente, deixa eu recomeçar a minha frase, se você se pergunta qual é a interpretação da função de onda, o que é esse psi, essa função de onda de x e de t? Então, o que é que ela significa se você associa isso a uma partícula microscópica? A proposta de Max Born, então, a interpretação probabilística em que módulo de psi quadrado é a densidade de probabilidade de você encontrar a partícula. Então, módulo de psi ao quadrado dx, isso me dá a probabilidade de encontrar a partícula entre uma posição x e x mais dx. Ok? Então, para entender melhor a construção de uma função de onda para uma partícula, eu comecei a fazer uma pequena revisão, vou voltar hoje sobre série transformada de Fourier, e se você fala em interpretação probabilística, você tem que impor uma normalização. Ou seja, se você diz que você tem uma densidade de probabilidade dado por modo de psi quadrado, a integral dessa função na região que ela é definida, ou no limite entre menos infinito e mais infinito, pegando toda a dimensão, problema unidimensional, pegando toda a dimensão de menos infinito a mais infinito, essa integral tem que dar 1. Para ter sentido uma interpretação probabilística. Ou seja, a partícula tem que estar em algum lugar. Se você olha em todo lugar, ela tem que estar em algum lugar, então essa soma tem que dar 1, no sentido probabilístico. Então, falamos de momento e princípio da incerteza, vou voltar sobre isso, particularmente raciocinando em termos de Fourier, em termos bem matemáticos. Então, e essa transparência eu mostrei na aula passada, então vamos tentar entender isso fisicamente. Se você tem uma função de onda, isso aqui é uma função de onda em x, né, x de t, mas por um tempo t fixo, t0, se você tem essa função de onda, quando você pega o módulo quadrado, você tem, então, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Aonde eu vou encontrar essa partícula? Numa função de onda bem definida dessa maneira, ela está em alguma região aqui, nessa
posição. Então, é uma partícula bem localizada. E aí, a pergunta é, qual o momento dessa partícula? Então, essa é a provocação, essa maneira que você tem que começar a pensar. Qual o momento de uma partícula desse tipo? Você tem que pensar em termos matemáticos, em termos de, se você tem uma função de onda desse tipo aqui, como é que eu obtenho matematicamente essa função de onda? Eu tenho que fazer, então, em termos de Fourier, eu tenho que ter muitas componentes de Fourier para que, quando eu somar essas componentes, a função de onda seja zero em tudo que é lugar, menos aqui. Então, eu tenho que ter muitas componentes de Fourier, eu tenho que ter muitos K's. Daqui a pouco eu volto. Volto sobre isso, eu quero deixar claro, não sei se todo mundo entende, essa ideia de que uma composição, o K está associado, K é o número de onda, está associado ao comprimento de onda. Então, falar em K, falar em frequências, em comprimentos de ondas possíveis. Volto já sobre isso mais uma vez. Essa onda aqui, aonde está a partícula aqui, né? Essa é minha função de onda, tá certo? Se eu pego o módulo quadrado, vai me dar uma constante. Lembre-se que isso aqui é a parte real da função de onda. A função de onda é uma função complexa. Esse cara aqui seria exponencial de IKX. Então, a densidade de probabilidade desse cara aqui, você integrar esse sujeito na região que ele é definido, isso aqui vai me dar uma constante. Então, qual a probabilidade de você encontrar a partícula? Ela é constante em qualquer posição aqui. Ok? Mesma coisa, esse aqui com um K maior, uma frequência espacial maior, menor comprimento de onda, tá certo? Mas a probabilidade é a mesma. Então, é esse tipo de raciocínio que eu não insisti suficientemente na aula passada e está aqui, então, isso aqui é pura matemática. Se você tiver... Deixa eu começar aqui, se vocês permitirem, deixa eu voltar, eu acho que está aqui, apagar isso aqui, e vamos nos concentrar nisso aqui, numa função discreta. Qualquer função f de x eu posso expandir como uma série de Fourier. O que é que significa esse carinha aqui? Isso aqui é uma onda plana, é elevada a IKX. Isso aqui, se você lembra de Euler, você tem cosseno de Kx mais I seno de Kx, onde K é 2π sobre lambda. Então, para cada K, eu tenho uma onda com um certo comprimento de onda. Se eu pego para cada K, eu boto um peso nele aqui, esse alfa, esse coeficiente, e vou somando essas componentes, eu obtenho qualquer função, desde que eu saiba obter meus coeficientes. Deixa eu ver se o próximo... Pronto, esse próximo slide aqui é, então, essa representação. Então, a série de Fourier, vou insistir nesse ponto aí, para quem já é familiar com isso, é repetitivo, para quem não é, presta atenção, isso aqui, esse conceito é fundamental para a gente ir para a transformada de Fourier. Então, se você tiver uma função contínua, essa função f aqui, digamos que ela é uma onda quadrada, mas para obter essa onda, eu vou somar harmônicos, né, expresso aqui como usando a expressão de Euler, separando a parte real e imaginária, eu posso, então, escrever aqui isso na forma complexa. Então, vou pegando cada uma dessas frequências. Não, isso aqui todos os dois são reais aqui. Eu posso ter funções pares e funções ímpares, dependendo da simetria da minha função. Se o zero tiver aqui, isso aqui claramente é uma função ímpar, eu somo senos. Se o meu zero tiver aqui,
ou aqui, eu somo funções pares, então isso é detalhe, mas essas funções são reais, mas isso aqui é a função complexa que vai me descrever, então, todos esses harmônicos eu passo daqui para cá usando, olha. Então, para construir essa minha onda quadrada, dependendo de onde esteja meu zero, vai ter simetria par ou ímpar, mas esse não é o ponto. O ponto é que eu vou pegando frequências cada vez maior. Frequência espacial maior significa eu estou crescendo o K, estou diminuindo meu comprimento de onda. Quando eu faço a composição de todas essas frequências, eu vou me aproximando da minha onda, da minha função, e se eu tiver uma onda quadrada, para descrever o cantinho, quanto mais violento, mais forte for a modificação, mais eu tenho que pegar harmônicos maiores para poder descrever em detalhes essas estruturas mais abruptas. Então, é essa a ideia. Só que, insisto, isso aqui é uma onda periódica, eu somo harmônicos. E se eu tiver um pico? Se eu tiver um pico, aí eu vou ter que voltar e vou ter que fazer, eu vou precisar do número. Não quer dizer que a banda eu tenho que pegar todo mundo, mas eu tenho que pegar valores de K muito próximos do outro. Os valores de K agora não são mais discretos, eu vou precisar variar praticamente, efetivamente, continuamente esses valores de K. Então, aquele coeficiente se transforma aqui num F barra, e eu vou fazer essa soma de novo. Para cada K, eu estou somando em K, eu tirei o índice Kn aqui, eu estou somando em K, essa soma contínua, eu represento isso como uma integral, então eu quero que vocês entendam que isso aqui é uma generalização disso aqui quando o meu ΔK é tão pequeno quanto eu queira. Então, esse aqui é um fator de normalização, depende como você define a largura da seu pacote de onda, e eu tenho aqui minha função. Inversamente, eu posso obter a minha distribuição de momentos dessa maneira, é a função de inversa. Olha que tem o mesmo jeitão, aqui tem um sinal menos aqui. Se eu tiver a minha função F, eu tenho minhas componentes de frequência. Se eu tiver as minhas componentes de frequência, eu obtenho F. Razoável isso? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Se tiver trivial, pode intervir também nisso. Vai em frente que está tudo bem. Se não, intervenham, façam perguntas, porque eu não sei se o fato de terem várias listas não forem entregues, eu digo, opa, não está tão suave, eu quero entender. Deixa eu interromper aqui para dizer que entre em contato conosco, manda uma mensagem, se quiser conversar um pouquinho, manda uma mensagem, a gente marca uma hora e faz uma conferência aqui com vocês. Então, vamos manter. Tem a consulta na sala, vocês podem marcar aí que a gente faz uma consulta, ok? Vai tirar dúvidas. Pois não. Eu acho que, por exemplo, para mim ficaria mais claro se tivesse algum exemplo numérico. Disso aqui? Isso. Porque assim... não é numérico, Alisson, mas aquela ondinha quadrada que do caso anterior é um exemplo. Tem um exemplo. Não é numérico detalhado como fazer isso, mesmo porque eu não vou exigir essa matemática de vocês. Aí de você calcular, transformar de Fourier, não vai ter isso. O que é importante é você... Muita coisa. Isso você me permite fazer uma observação que eu vou fazer para transformada de Fourier, mas vou fazer para o curso como um todo. Veja só, vamos entender qual é a natureza desse curso. Esse é um curso de introdução à mecânica quântica, mas para mim está claríssimo, para a gente está claro, para o programa está claro que esse não é um curso de física, né? Onde eu seria exigente na parte conceitual, etc. Agora,
tem que ter a matemática e vocês têm que ter intimidade com isso para poder usar. Mas, em momento nenhum, por exemplo, eu vou pedir para você fazer uma transformada de Fourier. Mas você tem que entender profundamente essa natureza entre o espaço e a frequência, essa composição, para que isso é a base matemática para a gente entender o princípio da incerteza. Aí, então, isso e todos os conceitos que vão junto, você ter duas funções de onda. Eu ainda não falei muito sobre isso, porque eu quero ir devagar, mas você ter dois estados possíveis para uma partícula. Então, em termos de probabilidade, se você tem ou a partícula está aqui ou está aqui, classicamente, a probabilidade de estar aqui ou a probabilidade de estar aqui, e a probabilidade total é a soma disso. Em mecânica quântica, não. Tem interferência. Então, é esse conceito que a gente tem que estar claro na cabeça da gente. Na próxima aula, ou no mais tardar, daqui a uma semana, eu vou trazer exercícios de mecânica quântica para a gente brincar com esses conceitos. Não respondi exatamente em termos de exemplo, mas respondi em termos de como a gente está vendo. Está razoável, Alisson? Pronto, então com isso aqui eu espero que vocês tenham entendido o conceito e se você quiser eu boto aqui esse exemplo. Para ser bem honesto com vocês, eu botei aqui, isso aqui, sabe o que é que tem escrito aqui? Isso aqui tem escrito tempo e aqui tem escrito ômega. Isso aqui é um sinal no tempo, composição de frequências em radianos por segundo. Desculpa, radianos por segundo. O Ni é Hertz, se for ômega, radianos por segundo. Eu apaguei aqui e botei X, porque a gente está preocupado com a distribuição espacial da minha função de onda e com a distribuição de probabilidade, que é o módulo quadrado dessa função, que me dá essa distribuição. Então, lembrando aqui que desse lado eu tenho posição e a transformada de Fourier dela é esse cara aqui. Então, nesse sentido, eu espero ter respondido não muito quantitativamente, mas qualitativo. Eu vou fazer um exemplo desse aqui daqui a pouco, eu espero que ajude. A função SYNC, que aparece quando você tem uma banda quadrada, né? Uma região de frequências. Então, veja só, o que é que diz aqui? Todo mundo entende que eu tenho essa partícula descrita por uma função de onda desse tipo. Então, aonde está a partícula? Já é só fazer a integral do seno de menos infinito a mais infinito aqui, esse cara aí vai dar uma constante. A frequência, então, a posição da partícula, ela pode estar em qualquer posição, mas o meu momento, né, física, o momento da partícula, P, ele é bem definido. Está associado a um K. P é igual a H cortado K. Né? Então, o momento é bem definido. Ora, se eu tenho uma banda, o momento tem uma incerteza, já entrando numa linguagem aí de mecânica quântica, tem um intervalo aqui, eu tenho, então, um delta X, e aqui você dizia onde é a largura disso aqui, a gente vai arbitrar em X igual a zero. Depende de como você arbitra isso aqui, dá uma coisa ou outra. Uma gaussiana, por exemplo, isso é uma coisa que você, uma vez faz transformada de Fourier, você sabe isso até de cor. A transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana. Uma dupla exponencial é uma lorentziana e assim por diante. Então, você tem uma composição espacial, ela vem de uma composição em frequência e você passa de um para outro e o conceito importante é, quando eu tenho uma incerteza na posição, eu tenho uma frequência bem definida. Em física, um momento bem definido. Se eu tenho eu posso pegar aqui uma banda bem mais larga em K, eu posso fazer uma estrutura bem mais fina em X. Ou seja, a ideia é que sempre que eu quiser fazer estruturas com singularidades, com estrutura bem, com
com variações abruptas, eu tenho que somar mais K. Tá certo? Então, essa é a matemática. E em física, vai me dar lá o princípio da incerteza. Então, arrumando aqui, eu tinha a analogia com a soma, composição, mas o que a gente vai trabalhar é com a transformada de Fourier. Então, eu tinha falado muito rapidamente na aula passada, eu pensei que estava mais para frente, mas já está aqui. Então, Alisson, está aqui o exemplo, pega o papel e faça a conta. Vou dar aí uns minutinhos para vocês. Então, qual é o exercício? Qual é o dever de casa? O dever de casa é esse exemplo aqui, ó. Tá certo? Como é que eu descrevo essa onda quadrada aqui? Então, essa onda quadrada, eu tenho o meu A de K, tá certo? A altura da função, esse A, minha função chamei de A, desculpe, mudei a notação, isso aqui é o F barra, o F til, da notação anterior. Então, essa função de K, ela tem um valor N, no intervalo de menos K até mais K. Isso aqui é uma distribuição simétrica em torno de zero, não é isso? Então, ela vai de menos K até mais K. Então, eu podia ter feito uma figurinha aqui, não fiz, mas essa figura aqui, onde o zero está aqui no meio. Só para ler para vocês têm que saber ler isso aqui, e é zero em tudo que é lugar. Fora desse intervalo de menos K mais K é zero. E entre menos K e K é N. A pergunta é, já está aqui. Está aqui a solução. Então, quem que é o meu pacote de onda? O meu pacote de onda é o seguinte, para um tempo t igual a zero, eu não estou preocupado aqui com a parte temporal. Psi de x0 vai ser a integral, né? Aquela integral de menos infinito a mais infinito, entre menos infinito a zero é zero, então essa integral não conta, de k até mais infinito é zero, então eu vou integrar entre menos k e k. Quem? Fazer uma integral, uma soma aqui em dk, de n, qual é a minha função? A minha função é n. E aqui os harmônicos, que eu vou somar, ikx. Então, o k eu vou variando entre menos k e k. Eu resolvo essa integral. Eu, em geral, sou ruim de conta, mas essa integral, a integral da exponencial, eu sei fazer. Integral, não existe maneira de calcular integral. Integral é sempre procurar a primitiva. Qual é a função que eu derivando vai me dar n elevado a ikx. Ora, vai ser essa função e elevado a ikx, ela mesma, mas quando eu derivar vai aparecer aqui um ix. Por que ix? Porque eu estou integrando em k. Então, minha integral é n elevado a ikx dividido por ix. Quando eu derivar, esse ix dança. Ok? E aí eu estou substituindo em K e menos K. Em K e menos K. Já está substituído aqui direto. Faço essa continha aqui. Né? Se eu dividir isso aqui por 2, vocês lembram lá da notação. Isso aqui é olha, né? Então, isso aqui é o... Tem um I aqui, dividido por 2I. Então, isso aqui é o seno. O X sobrou aqui. Então, ficou seno de kx sobre x. Todo mundo acompanhou isso? Façam em casa, repete. E quem é essa funçãozinha? Seno de x a menos do k aqui. Seno de x sobre x é a função sinc. Ajudou. Eu não devia ter colocado aqui, mas é essa função aqui, pessoal. É o seno de x modulado por 1 sobre x. 1 sobre x aqui. Então, ela decai. Aí, se eu disser, vejam só, se eu disser no espaço dos momentos, momento e K é a mesma coisa. Só multiplico por uma constante. A física entra quando eu multiplico por H cortado. Constante de Planck dividido por 2π. Então, no espaço dos momentos,
Qual é a minha largura? No espaço de K, eu estou definido aqui, muito fácil definir a largura de um quadrado. É de menos K a K, a largura é quanto? 2K. Eu tenho um K para lá, um K para cá, 2K. Ok? Então, minha largura desse pacote aí é 2K. Qual é a minha largura desse sujeito aqui? Eu vou dizer que minha largura é quando x é igual a zero. Ela é um seno, né, simétrico aqui, mas que decai, porque está modulado sobre 1 sobre x. Então, essa minha função, quando passa em x igual a zero, eu vou dizer que é zero, e aí, se eu substituir, quando é que a função seno é zero? Quando kx, esse argumento aqui, foi igual a, mais ou menos, π, e aí eu defino que o meu ΔX, né, de uma banda para outra, mais ou menos π, fica 2π sobre k, definindo dessa maneira. Então, isso me dá uma relação ΔK, ΔX igual a 4π. Aí você disse, mas eu me lembro que não é 4π, não, essa constante aí não é. Não, porque aqui tudo depende de como você define largura. Mas o importante aqui é que existe uma relação entre a largura do meu pacote em frequência espacial, de momentos, você multiplicar por H cortado, e o meu pacote espacial. Tá certo? Que é uma largura. A função ela continua a existir além de ΔX, mas é a noção de largura. Tá certo? Em estatística, você tem uma gaussiana, o sigma me dá a probabilidade de você encontrar 60%, 2 sigma, 90 e poucos por cento dos casos, 3 sigma, tudo depende de como você define uma largura. Então, tem critérios de qualidade que você diz, olha, no meu critério de qualidade, eu estou fazendo parênteses, estou falando de estatística, que a largura é arbitrário, depende do que você quer. Se você quer que uma parte em 1 milhão esteja dentro da sua banda, você tem que dizer que você tem tantos sigmas, etc. Então, depende de como você define uma largura. Aqui a gente está definindo de uma maneira simples quando a função se anula. Então, eu tenho esse resultado. O importante é isso, que eu tenho uma relação. Quanto maior a minha banda, menor, mais definida é o meu pacote no espaço. Quanto mais largo o meu pacote no espaço, mais estreito é minhas componentes. Razoável isso? Olha aí, terminei dando um exemplo. Claro que é um exemplo. Ok, então, pessoal, deixa eu insistir, eu voltar aqui. Revisamos, eu acho que agora estou mais confortável, tem que ter muito cuidado com esse conceito. Revisamos o conceito da função de onda, a interpretação probabilística. Agora, eu já insisti um pouco, está aqui explícito, então, para ter sentido, você falar em probabilidade, essa função tem que ser normalizada. Vamos fazer exercício de normalização. Significa que quando você faz uma integral, veja só, deixa eu parar aqui e falar mais um pouquinho sobre função de onda. Que tipo de função de onda descreve o meu sistema físico? Eu diria, na minha experiência, eu não vejo isso muito escrito de uma maneira clara nos textos, nos livros, mas na minha experiência, eu sempre separo duas situações que eu acho dramáticas. Estados ligados, você tem um potencial que vai lhe dar, você tem um poço de potencial. E de que diabo você está falando de matemática? O que é um poço de potencial? É você ter partículas confinadas. Por exemplo, você tem um semicondutor em que os elétrons estão numa barreira. Então, qual é a função de onda desse elétron? E isso é uma coisa que os físicos ficam sonhando e tal, um elétron, uma barreira e tal. Não, isso você vai ali no comércio, vai na Rua da Concórdia, tem efeitos quânticos que se chama tunelamento, o elétron passar de uma barreira que tem uma energia maior e tal. E você tem um dispositivo, um diodo de tunelamento, né, que está lá vendido. De uma maneira geral, toda aquela
física de semicondutores ali é descrita em termos de mecânica quântica. Então, o que eu estou dizendo é, voltando à minha frase, se você tem, então, estados ligados, qual outro estado ligado que a gente vai trabalhar aqui? É um elétron em torno de um núcleo, de uma carga positiva. Se quiser, chame isso de átomo de hidrogênio, ou átomo hidrogenoide, ou qualquer átomo, você quer colocar os elétrons em torno de um certo potencial. Isso são estados ligados. E essas funções de onda pode ser matematicamente mais trabalhoso, mas a compreensão é muito mais simples. Muito mais sutil são partículas livres, né? Mesmo porque você tem que definir, se ela está livre, você tem que definir uma certa região, então tem uma certa sutileza. Então, voltando à minha frase original, o que é uma função de onda? Quais são as funções de ondas possíveis? São funções de ondas que sejam bem comportadas, no sentido matemático. O que é uma função de onda bem comportada matematicamente? É aquela que tem derivadas, e em mecânica quântica é essencial que ela converja e que vá para zero no infinito, né? Para poder essa função ser integrável. Então, se você tem uma função qualquer que ela é integrável, bem comportada, se anula para mais ou menos infinito, para valores grandes ela se anula, tudo bonitinho, mas quando você integra, dá um certo valor, a soma disso tudo dá um certo valor, ora, você usa esse módulo quadrado aí, você normaliza sua função de onda e agora a integral passa a ser igual a 1 quando você botar o devido coeficiente. Esse exercício de normalização a gente vai fazer, se não ficou muito claro aqui a minha explanação. Então, muito bem. Ora, se você tem, ficou pequenininho aqui, mas eu espero que vocês estejam vendo, se você tem essa propriedade de que módulo quadrado da função de onda me dá densidade de probabilidade, e eu digo que essa função ela tem uma interpretação probabilística, ou seja, a integral em todo o intervalo é igual a 1, então, se isso significa probabilidade, essa probabilidade não pode estar mudando, tá certo? Então, ela tem que, a partícula tem que existir, então essa densidade de probabilidade tem que ser constante. Então, um pequeno exercício para a gente ficar confortável com isso é calcular a derivada dessa integral toda aqui, a derivada temporal, e ver o que é que acontece. Ora, essa função, matemática agora, essa função é uma função, eu podia botar t igual a um certo valor aqui, mas, muito bem, como essa integral é em dx, eu posso colocar a derivada dentro da integral, passa a ser parcial agora, porque a função ela é uma função de x e de t, mas a minha integral em x. Ok? Não choca ninguém essa operação aqui, eu espero. Então, eu tenho aqui que calcular essa derivada de psi quadrado. Ora, quem é psi quadrado? Módulo de psi quadrado, para ser bem cuidadoso, é o produto de psi estrela psi, que eu vou derivar, derivada parcial em relação ao tempo. Então, derivada do produto, psi estrela de psi estrela dt, psi. Ok, repetir a expressão aqui, eu acho que é a mesma coisa. Agora, vejam só. Quem é o meu d psi dt? Da minha função de onda, lembre-se, a equação de onda para a matéria, ao contrário do que vocês aprenderam lá em Física 2, em Mecânica, uma equação de onda, campo elétrico, em mecânica, é uma derivada segunda em relação à posição, derivada segunda em relação ao tempo. Aqui a equação de onda de Schrödinger, presta atenção, é uma derivada primeira em relação ao tempo. E botando as constantes do outro lado, isolando d psi dt, essa é a equação de Schrödinger para função psi.
Se eu calculo o complexo conjugado do lado esquerdo e do lado direito, onde tiver i eu boto menos i, onde tiver a função eu boto aqui estrela, tá certo? O potencial é uma função real, tranquilo, menos i ficou mais i, então eu sei quem é dψ dt, dψ estrela dt. Substituo aqui e volto então para a minha função ddt de psi, mod de psi quadrado. Simplesmente substituir aqui e veja só, esse camaradinho aqui, esse termo, elimina com esse. Esse cara menos esse dá... Cuidado aí, checa aí os sinais, eu escrevi, eu não sei se isso aqui é um mais ou menos, mas tem que ser um menos com menos, dá mais para dar menos aí. Então, checa depois, e aí esse termo aqui aparece nas duas equações. De novo, eu faço o mesmo erro. Não ficou claro aqui, mas esse dança com esse. Tá certo? Ok. O que é que me sobrou? Me sobrou o primeiro termo e o segundo termo. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que psi estrela D2 psi dx2 psi D2 dx2 de psi estrela. Ora, esse operador está atuando só em psi, esse operador está só atuando nesse cara aqui, eu posso colocar o meu operador em evidência. Se vocês cuidarem que, vejam só, se eu coloco o meu operador d dx em evidência aqui, aí ele vai atuar em quem? Ele vai atuar em psi estrela d psi dx. Então, o primeiro termo vai dar psi estrela d2 psi dx2, é o que tem aqui, mas vai aparecer outro termo, vai aparecer um d psi dx, d psi estrela dx. Vai aparecer a derivada desse. A mesmíssima coisa vai aparecer nesse outro cara aqui. Ora, como dψ estrela dx, dψ dx aparece duas vezes, opa, esse é o mesmo termo. Só muda a ordem. A ordem do produto não se altera, esse termo aqui é a mesma coisa, então essa equação é igual a essa aqui. O que é que eu obtive aqui? Eu obtive que a derivada da integral de modo de psi quadrado é igual, então, a essa expressão aqui. Bom, simplesmente passei para dentro, estou repetindo a operação lá em cima, e obtenho, então, essa expressão aqui, onde eu tenho d dx em evidência dessa função aqui. Quem é essa função? A menos dessa constante, e h cortado sobre 2m é psi estrela d psi dx, psi menos psi d psi estrela dx. Ok? Eu não repeti aqui para não ficar muito apertadinho. Ok? Mas o que eu tenho aqui, essencialmente, a menos de uma constante, é que eu tenho uma integral em dx de uma função que eu estou derivando de x. Integral e diferencial são operações inversas. Então, se eu estou integrando a derivada, eu tenho essa função é minha primitiva. Então, se essa função é minha primitiva, eu tenho, então, que essa função aqui, a menos da constante, né, é minha solução, substituído os valores menos infinita mais infinito. Ou seja, nos valores onde se anula. Ora, nesses valores extremos onde a função se anula, ela se anula psi estrela e psi, não é o complexo conjugado da outra, mas essa função é uma função bem comportada. Ela tem que se anular para valores grandes de x. Então, esse termo aqui vai a zero, esse termo vai a zero. Está mostrado aqui que a derivada dessa integral do módulo de psi quadrado, isso aqui é zero. Ou seja, essa função não varia com o tempo. Ou seja, é uma demonstração de que realmente essa função, a densidade de probabilidade,
ela não... A densidade de probabilidade pode variar, mas a probabilidade como um todo não varia, né? Ou seja, para fazer sentido, tem que ser bem comportado, essa integral como um todo tem que ser, não pode variar com o tempo. Tá ok? Então, essa é uma pequena demonstração que permite a gente dar segurança em relação a esse conceito novo que a gente está apresentando aqui, porque, finalmente, o conceito de densidade de probabilidade ele é postulado. Muito bem. Agora vem um passo muito mais consequente em termos de resultados que vão ter consequências do que a gente vai fazer. Se eu digo que isso aqui é uma densidade de probabilidade, se isso aqui é um P de X, densidade de probabilidade, do que a gente aprendeu lá. A gente fez para variáveis discretas, depois fez para variáveis contínuas. Eu quero, para uma função qualquer, nesse caso aqui eu estou pegando X, eu quero calcular o valor médio de uma função qualquer. Por definição, quem é essa meu valor médio? Se a variável é contínua, é então a função vezes P de x dx. Tenho que fazer essa integral. Eu tenho que pegar a função, multiplicar pela densidade de probabilidade, está numa aula anterior, vocês podem chegar... Pronto, eu botei aqui como lembrete. Então, isso aqui é estatística, né? Você tem uma variável, uma distribuição de probabilidade contínua P de x, qual o valor médio de uma grandeza x, por exemplo, ou qualquer outra função? É a função vezes P de x dx integrado em todo intervalo. Então, vale isso aqui. O passo interessante aqui é que, lembre-se que essa função ela é complexa. Ops, já passei aí, não, deixa eu voltar aqui. Se essa função aqui, eu não botei explicitamente, mas se essa função é complexa, o que é que significa isso aqui? O módulo psi quadrado é psi estrela, psi. E aí o truque que você faz aqui é colocar psi estrela, isso numa construção da mecânica matricial, isso fica bem evidente. Então, o que você faz é escrever psi estrela, x, psi. Aí você diz, e muda alguma coisa? Nesse caso, é só a ordem dos fatores de um produto. Mas, quando você vai para o passo seguinte, que você vai falar do momento, aí o momento ele é um pouco mais sutil. Veja só, o que é que você tem? Momento, lembrando, vocês já estão bem tranquilos aí com o conceito de momento clássico. Momento P, por definição, é mv. Ora, classicamente, quem é a velocidade? É a derivada da posição da partícula. Uma partícula clássica ela tem uma posição x. Uma partícula quântica ela tem uma função de onda associada e existe uma probabilidade de eu achar essa partícula em certas posições. Eu não posso falar em posição da partícula x. O máximo que eu posso falar é do valor esperado, qual é o valor esperado, da posição para isso aí. Então, essas sutilezas são importantes na hora de operar. Então, se você, veja só, se você diz o que é, então, a minha derivada temporal do valor médio de x. Isso é a velocidade? Não estou afirmando isso. Tá certo? Então, tem que ser muito cuidadoso. Mas vamos calcular quem é a derivada do valor esperado de x em relação ao tempo. Então, não depende explicitamente do tempo, a derivada total. Aí, o que é que eu faço aqui? Eu venho para cá e vou calcular essa minha derivada aqui. Então, x não é a posição da partícula, eu não derivo x aqui, porque x é simplesmente minha coordenada. Eu vou derivar quem?
quem pode variar aqui é a minha função psi. Então, x d é essa derivada, quando ela entra aqui dentro da integral, que é uma integral em x, ela atua somente em modo de psi quadrado. Tá certo? Então, explicitando esse cara aqui, quem é isso aqui? É, como é? D dx. Eu estou usando a expressão que eu devia ter lembrado, a expressão que eu usei lá em cima, tá certo? De dt de módulo de psi quadrado. Volta duas transparências que a expressão está... É essa expressão aqui, né? A derivada desse cara aqui é esse sujeito aqui, eu estou usando lá embaixo. Então, está aqui a expressão que virou, então, uma derivada em x. Aqui, veja só, o que é que eu tenho? Eu tenho d dx dessa função, mas o x está aqui fora. Aí vou um lembrete de matemática aqui. Eu tenho duas funções, isso aqui, matemática. Eu quero calcular quem é a derivada de um produto de função f e g, d dx. É f dg dx mais df dx, g. Simplesmente a derivada do produto, não é isso? Mas se minha função f é x e minha função g é psi estrela d psi dx, d psi estrela dx, psi, então esse carinha aqui porque esse cara vai a zero. Esse aqui eu simplesmente substituí. Por que essa derivada vai... vai a zero porque a integral... a integral da derivada da própria função, a função naquele limite vai a zero porque a função se anula. Tá certo? Essa função, esses termos aqui se anula, essa função se anula. Então, sobrou isso aqui, aí eu posso mostrar que x d psi dx desse cara aqui é igual, então, a o outro termo f df dx g. Ora, mais df dx, a minha função f era x. Então, isso aqui é igual a 1, isso aqui dá a integral do segundo termo. Tá certo? Então, tem um truquezinho matemático aí para a gente sair dessa expressão para... Peraí, onde eu estou? Para cá. Para essa expressão. Fiquei só com G, no fim das contas. Isso está feito no livro. Eu sugiro que vocês refaçam essas continhas se tiver alguma dificuldade para acompanhar. Eu usei já 2 ou 3 resultados aqui, como eu não posso escrever, eu tenho que ficar recorrendo ali. Eu acho que podia ter feito isso melhor, botar uma tabelinha. Então, o resultado que eu tenho aqui é essa função, tá certo? O d dx desapareceu, então eu fiquei com essa função aqui e veja só, guarda esse primeiro termo aqui e vou analisar o segundo. Quem é d psi estrela dx vezes psi? Ora, se eu pegar a derivada total em relação a x de psi estrela psi, eu vou ter um termo que é a derivada de um vezes o outro, mais o outro vezes a derivada de um. Então, se eu pego o segundo termo, eu tenho, então, que esse segundo termo
é a derivada total menos o primeiro. Substituo essa expressão aqui e aí fica. Está aqui o primeiro termo, está aqui a derivada do produto e mais esse termo aqui. Ops, cuidado aqui que você vai ter essa mesma função duas vezes. Esse termo que apareceu aqui, ele é igual a esse que está aqui. Então, está aqui ele novamente. Então, dá duas vezes, ele aparece duas vezes, tá certo? E o último termo que sobrou aqui é IH, a menos da constante, é DDX desse produto psi estrela psi. Então, vamos. Derivada em relação a x, do integral em relação a x, esse termo vai a zero. Espero que esteja claro. Então, o que é que sobrou para mim? Esse 2 dançou com 2, sobrou para mim, a menos dessa constante, psi estrela d psi dx. Refaçam com carinho essa conta e vejam que a gente está calculando a derivada temporal do valor médio de x, esperando que em algum momento você tenha alguma analogia com isso aqui, com a velocidade, e você obtém, então, que essa função vai ser igual a psi estrela d psi dx. Escrevendo isso de uma maneira arrumadinha aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que d, a derivada temporal em relação a x, que era a minha tentativa de associar isso ao momento, se eu multiplicar aqui por m, eu teria uma associação disso com o momento. O que é que eu obtive? Depois de todas aquelas operações, aqueles passos matemáticos que a gente fez, transformou essa derivada aqui, aplicando a minha definição de x modo de psi quadrado dx, eu obtenho, então, o quê? Eu obtenho esse cara aqui. E quem é esse cara aqui? É como eu tinha feito para x. O que é que eu tinha feito para x, para o valor médio de x? Psi estrela, x, psi. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho psi estrela, d psi, dx, psi. Então, o que eu posso dizer é que se eu associo esse cara multiplicando por m ao meu momento clássico, eu posso dizer que o valor esperado do momento é, então, IH cortado, quando eu multiplicar por m de um lado e do outro, esse 1 sobre m aqui desaparece, então fica menos IH cortado, psi estrela, d psi dx. Então, quem é a minha função operador que me permite calcular o valor esperado do momento, seria, então, esse operador aqui. E menos IH cortado, DDX. Então, esse cara aqui, como eu posso dizer? Vou escrever aqui, vocês vão ver aqui. Então, isso aqui fica integral de x módulo de psi quadrado, mas que é um módulo de psi quadrado aqui? É psi estrela psi. Então, eu escrevi isso da seguinte maneira: psi estrela x psi, a integral dessa função. Para um momento aqui, P, o que é que a gente mostrou? Que isso aqui é a integral de psi estrela e menos IH cortado, d dx, de psi dx. Então, eu identifico esse x como um operador associado à posição, o cara que vai me permitir calcular o valor médio da posição. Então, esse chapeuzinho significa que você é o operador, esse x que vai atuar na função de onda dessa maneira definida aqui, e esse p, eu associo esse operador dessa maneira. Ok? De uma maneira geral, eu vou dizer que qualquer operador, qualquer função que eu tenha, eu vou atuar na minha função dessa maneira.
psi estrela, operador psi. Então, para a posição, é o que a gente viu há pouco. Refaçam a matemática, verifiquem esse camaradinha aqui é direto, esse cara aqui que a gente obteve, e vocês podem checar também que para a energia cinética, quem é energia cinética? 1/2 de m V2, ou P2 sobre 2m. Ora, se é P2 sobre 2m, se convençam que você tem. Então, o P aqui é o P2 sobre 2m, o meu operador é dessa forma, D2 dx2, que é o meu P. O meu P é H cortado. Não, desculpa. O meu P é esse operador aqui. Tá certo? Então, P2 sobre 2m leva a esse operador. Não estou dizendo que é direto, mas você pode chegar a essa expressão aqui para o valor médio da energia cinética. E assim por diante. Eu posso calcular o valor médio da minha energia total. Quem vai ser a minha energia total? A gente vai ver na próxima aula, que, no fundo, é a equação de Schrödinger que me dá a energia total. A energia cinética mais a energia potencial. A gente chega lá. Razoável isso? Esse resultado aqui é importantíssimo em termos operacionais. É com isso que a gente vai poder calcular o valor esperado onde você espera medir alguma coisa. Ok. Talvez para ajudar um pouquinho a fixar, exercício. Vocês podem tentar aí normalizar essa função. Quem é a função que eu estou colocando aqui? Uma constante exponencial de menos lambda módulo de x. Que função é essa? Módulo de x, essa função é simétrica. Para x positivo e negativo, né? Uma função que decai exponencialmente de forma simétrica. Fala o desenhozinho, desenha o jeitão dessa função de onda. Essa é a parte espacial. E a parte temporal é elevada a menos i ômega t. Tá certo? Cuidadosamente, você define que a lambda e ômega são constante positiva. Normalize psi. Dá alguns minutinhos para vocês, tenta aí e vê se tem alguma dificuldade, que se você tiver dificuldade, na hora que a gente vê a solução, você saca aí.
Ok, pessoal. Vamos voltar. Ainda tem gente aí, eu fiz um tour, vi que várias pessoas ainda com a cabeça baixa, que está calculando bem animado, mas o que é que a gente tem que fazer para normalizar essa função? Normalizar, eu tenho que garantir que minha integral de menos infinito a mais infinito, de módulo de π quadrado, dx é igual a 1. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular módulo de π quadrado. Quem é o módulo de π quadrado? É essa função, complexo conjugado dela, vezes ela. Então, quem é o complexo conjugado dessa função aqui? Da A ao quadrado vezes E elevado a menos 2 lambda x. Mas você é muito rápido, eu sou muito burro, rapaz. Eu vou muito devagar. É essa função. Quem é o psi-estrela? O psi-estrela, ó, todos esses termos aqui são reais. Então, o psi-estrela é A, E elevado a menos lambda módulo de x. E essa parte aqui é E elevado a I ômega t. Concorda? Isso é o psi-estrela. E quem é o psi? É isso aí. Então, eu tenho que escrever psi-estrela, psi. Vamos lá. Deixa eu... Eita, isso era para, se eu fosse rápido, aí tinha um slide que ia me lembrar que eu tenho que dar um tempinho. Então, tá aí, pessoal. Fui rápido também aqui. Fui tão rápido que eu deixei a parte importante. É onde for a parte temporal aqui. A parte temporal é a estrela é elevado a I ômega t vezes essa é elevado a menos I ômega t, isso dá 1. Né? Então, todo mundo tranquilo que a parte temporal dá 1. Né? O termo complexo, ele exponencial de menos I alfa menos I alfa dá E elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, esse carinha aqui, ó, nesse cara aqui, vai a 0. E veja só, olha o truque aqui, por que aparece um 2 aqui? Porque se essa integral é de menos infinito a mais infinito, e essa função ela é simétrica, né? Módulo de x aqui, se é simétrica, é só um truque de integrar de 0 a infinito. Integrar de um lado, como é simétrico, multiplica por 2. Ao quadrado, que alguém disse aí, né? Então, psi estrela é só a função ao quadrado, então qualquer coisa aqui, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado, está aqui o 2, prontinho. Essa integral aqui, todo mundo sabe fazer, porque a integral da exponencial é a própria exponencial a menos desse fator. Quando eu derivar esse sujeito, esses 2 lambda tem que desaparecer. Aí arruma para cá, arruma para lá, isso aqui vai me dar, substituindo a integração, vocês fizeram de menos... Vocês dividirem menos infinito a 0, de 0 a mais infinito, é absolutamente a mesma coisa. Então, vão obter, o que é que a gente obtém no fim? Módulo de A ao quadrado sobre lambda. Ok? E isso tem que ser igual a 1 para a função ser normalizada. Então, para isso dar 1, eu tenho que ter A2 igual a raiz de lambda. Raiz de lambda ao quadrado dividido por lambda dá 1. Maravilha. Então, o meu coeficiente que normaliza isso aqui é raiz de lambda. Ok? Se você faz esses exercíciozinhos, é um exercício tranquilo, mas permite você... Olha, essa coisa de normalização é calcular psi estrela, psi integral e infinito. E aí os coeficientes vão aparecer que normalize. Tranquilo? Segunda pergunta. Então, normalização foi... Eu vou deixar vocês fazerem, não, mas vou deixar vocês pensarem 2 minutos. Como é que eu calculo? Me digam aí, abra os microfones e me digam aí como é que eu calculo o valor esperado de x.
eu pedir, deixa eu ver alguém aqui, ó. Pronto, apareceu aqui. Mariana, como é que eu calculo o valor esperado de X? Deixa eu ver aqui. Abre aí, Mariana. Está escutando? Estou ouvindo. Vou dar uma subidinha aqui, Mariana. Um momento. Pronto, valor esperado de X. X, da definição, né? O valor esperado de uma grandeza aqui, Mariana, é X P de X. O meu P de X é psi estrela psi. Tranquilo? Aí vamos lá para o exercício. Pronto, quem é o valor esperado de X? Vai ser aquela integral dessa função estrela, né? A parte temporal vai sempre dançar, né? Porque o meu X não tem nada a ver com a parte temporal, vai dar a exponencial, vai dar 1. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Vai aparecer o X aqui. Então, como vai ficar minha integral aqui? Eu acho que já tem a resposta para os dois, não tem problema nenhum. Porque, olha, eu tenho que calcular a integral da definição do valor médio, né? Mais físico, o valor esperado, né? Para essa função vai ser, por definição, isso aqui. Então, vai ser x exponencial desse carinha aqui. Isso aqui é matemática. Aí você diz, se na prova, se cair uma questão dessa, se cair, e eu não me lembro como é a integral de x exponencial ou uma integral qualquer, eu lhe dou a integral. Eu não estou, a prova não é a prova de cálculo. Essa aqui é fácil, né? É fácil por quê? Porque você está integrando num intervalo simétrico, essa é uma função par e essa é uma função ímpar. Então, como essa aqui é uma função ímpar, então, no intervalo simétrico, eu tenho uma função ímpar, o que entra de um lado menos o que entra do outro, essa integral, eu espero qualitativamente convencer vocês que essa integral aqui é zero, porque de menos infinito a zero vai dar a mesma coisa, a menos do sinal, né, porque é um menos o outro, igual o que dá do outro lado. Então, esse de menos infinito a zero vai ser igual a zero até mais infinito. Então, essa integral se anula. O valor esperado de x é zero. Por quê? Porque a função é simétrica em torno de x igual a zero. Razoável? Então, a matemática me dá esse valor e eu entendo que o valor esperado numa função simétrica em torno da origem, valor esperado, zero. Tranquilo? Beleza? Agora, já deixei aqui para o valor médio de x², porque é o quê? Eu vou botar aqui de x2, eu boto x2 aqui. Qualquer função que eu quero o valor esperado, essa função entra aqui. Sutileza, quando for um operador diferenciador, aí, quando eu tratar da energia do momento, não é uma função, é um operador. Então, tem que ter um pouquinho mais cuidado. Psi estrela, operador psi. Tá certo? Aqui é o x2, a função, a parte espacial, ela é real, é isso que eu queria dizer, essa função é real, é resolver essa integral. E como é integral de x2 exponencial uma constante x? Eu não me lembro. Tem problema nenhum, vou numa tabela e pego como lidou e tal, e calculo isso aí, e está aqui a resposta. Tranquilo? Então, a matemática é resolver. Tem um truquezinho para resolver x2. Bom, não importa. Integral por partes. Integra por partes, né? Pronto, olha aí, alguém ensina para mim aí como fazer isso. Então, eu me lembro que algumas décadas atrás eu resolvi integrar desse tipo. Mas, brincadeira. Então, ou seja, é você resolver uma integral, mas o conceito é esse, né? O valor esperado de qualquer função, se aplica isso. Tem a função, não tem medo de fazer as contas, vai lá e aplica a definição.
Tranquilo, pessoal? Exercício 1. Eu não sei se eu botei a última letra. A última letra é importante, é importante. Vejam só, eu quero calcular sigma 2, né? Para calcular, o sigma é raiz de sigma 2. Então, o que é o sigma 2? A gente mostrou lá atrás, então por isso que tinha que ter feito aquelas listas, por isso que eu sou insistente com a ideia das listas, vocês têm que fazer as listas para ganhar intimidade. Você fez as listas, isso aqui começa a vir naturalmente, né, na sua cabeça. Então, sigma 2, quem que é? É o valor médio de x² menos o valor médio, o valor esperado de x ao quadrado. Valor esperado de x2 menos valor esperado de x ao quadrado. Esse sujeito aqui, o valor esperado de x, deu quanto? Deu 0. Então, 0 ao quadrado é 0. O valor esperado de x2 deu 1 sobre 2 lambda 2. Tá certo? Então, sigma 2 é esse sujeitinho aqui. Tá certo? Então, o sigma é raiz disso. Então, o sigma... E o que é sigma? Sigma é a largura. Então, sigma me dá a noção de aonde está no meu problema físico aqui, onde está a minha partícula. Ela está muito provavelmente entre menos sigma e mais sigma. Tá certo? Aí o exercício bonitinho que vocês podem fazer depois é calcula a probabilidade dela estar fora desse intervalo. Como é que eu faço isso? A probabilidade dela estar fora desse intervalo é você calcular a integral de mais sigma até infinito, de menos sigma até menos infinito. Basta calcular um dos dois, porque é 2 vezes. Tá certo? Então, você vai ver que esse número aqui é pequeno face a esse cara aqui, a integral sobre essa área. A integral toda dessa função normalizada, né, uma vez que você normalizou, a integral toda dá quanto? 1. Perfeito. Dá 1. Está normalizado. Uma vez que eu calculei aquele A igual 1 raiz de lambda, essa função é normalizada. A integral em todo o espaço dá 1. E aí a minha probabilidade de achar a partícula aqui dentro é muito maior do que aqui fora. Então, provavelmente eu vou encontrar a minha partícula aqui. Isso é a noção do meu sigma, como é que chama? Desvio padrão? Desvio padrão. Tinha isso aqui com o dedo não funciona. Variância e desvio padrão. Né? Obrigado, Vitor. Muito bem, pessoal. Feito esse exercício, façam um exercício que dá intimidade. Tem dúvida, entre em contato e tal. Se tiver um probleminha, manda para mim. Se eu conseguir resolver, devolvo resolvido um problema que você tentou, não conseguiu. Manda para mim. Eu mando alguma explicação e vai que eu não consiga fazer. Consegui fazer, disse, olha, certamente não cai na prova. Eu não sei fazer, não cai na prova. Brincadeirinha. Mas, ou seja, não garanto que eu vou saber resolver qualquer problema. Em geral, peça a Martina, ela resolve. Se nem ela resolver, aí é um problema difícil e não cai na prova. Ok, pessoal. Princípio da incerteza. Para a gente... Opa! Princípio da incerteza, vamos falar do princípio da incerteza clássico. O que é o princípio, o que é a posição, como é que eu meço a posição de uma partícula? Ora, eu aprendi lá em termodinâmica, se eu tiver, por exemplo, um gás, eu tenho um conjunto de partículas, todas elas seguem lei da mecânica, lei de Newton, calcula, eu não sei calcular, porque muitos corpos, calcular a força em cada um, mas, em princípio, eu saberia dizer a posição de cada um, a velocidade, eu sei descrever a evolução desse sistema. A priori, a posição e a velocidade dessa partícula eu posso saber com uma precisão tão grande quanto eu queira, depende da minha capacidade de medir, mas não tem nenhum princípio que me limite a isso. E por que em mecânica quântica isso é tão diferente?
porque é a mecânica ondulatória. Pense mecânica quântica como uma mecânica ondulatória. Quando você introduz o conceito de onda, olha, essa onda é muito mal desenhada aqui, mas se tiver uma função de onda aqui, aonde está a partícula? Ora, eu sei calcular o módulo quadrado, isso me dá a distribuição de probabilidade. Mas aí eu não sei dizer muita coisa. E quanto mais... eu espero que vocês já estejam começando a ficar convencidos. Quanto mais disperso estiver minha posição, mais definido está o meu momento pela relação P igual a H cortado K. Tá certo? Ou seja, K 2π sobre lambda. Tá certo? Então, não está bem localizada no espaço, tá? Tem o K é bem definido. Uma função sinoidal, ela tem um K, ela é monocromática, ela tem uma cor, né? Frequência temporal. Em frequência espacial tem uma componente K muito bem definida. Ok? E a gente trabalhou já esse conceito aqui. Então, aquela matemática que a gente fez leva, então, ao princípio da incerteza, que a gente pode... ele é devido a Heisenberg, a gente vai trabalhar mais para frente sobre isso. O princípio da incerteza me dá que sigma na posição vezes sigma no momento, isso tem que ser maior ou igual, veja só, maior ou igual a H cortado sobre 2. Tá certo? Então, o limite último aqui é quanto? É igual. Então, quando eu tiver uma partícula que em uma dimensão eu tiver uma posição x e fazer o gráfico aqui no espaço de fases, se você quiser, uma linguagem de mecânica, x e p de x, então eu tenho uma região aqui que esse produto sigma, que é a largura, você vê que o negócio aqui está meio sombreado, porque isso é uma função que pode ser um pacote, tá certo? E a largura aqui é um valor médio, o pacote decai. Não é uma coisa bem definida, uma distância bem definida. É um pacote que decai, que a priori vai longe. Então, o valor de sigma me dá uma medida dessa distribuição. Por isso que eu fiz exercício para a gente começar a ganhar intimidade com isso. Então, por isso que essa mancha dessa maneira. Então, em X, você tem um pacote aqui, né? Subiu, imagina uma gaussiana aqui, qualquer que tenha essa largura aqui. No momento, a mesma coisa. Se for uma gaussiana, é gaussiana. Em X é gaussiana. Em P de X, então você tem esse produto dado por isso aqui. E o que é que me diz a mecânica quântica? Que o valor mínimo é igual a H cortado sobre 2m. A incerteza pode ser maior, mas, no mínimo, você trabalhar para obter a medida mais precisa que você pode fazer em X. Depois a gente pode discutir melhor o que é medir em X, o que é medir. Isso é muito sutil. O que é medir, né? Você tem uma função de onda, você foi lá, detetou, você tem uma distribuição de probabilidade, você achou nessa posição aqui, depois achou aqui. É fazer medidas com o mesmo sistema várias vezes. Muito cuidado. Tem que ser com a mesma função de onda inicial, porque uma vez você mediu, a partícula é a história do colapso da função de onda e ela tem uma posição que não é a posição inicial. Então, você não pode repetir a experiência a partir daí. Você tem que fazer várias experiências idênticas, prepara a mesma função de onda inicial e faz várias medidas para cada um, vai dar um resultado diferente. E aí depois você faz a estatística disso aí. Mas não se você faz com o mesmo sistema, você tem que garantir que a sua função inicial é sempre a mesma. Tá certo? Então, isso que significa. Agora, veja só, eu trouxe isso aqui adiantando para vocês que isso aqui, essa relação me dá o valor limite para o produto. Então, mesmo quando você estiver no limite igual a H cortado sobre 2, esse produto que tem que ser constante. A medida em ΔX pode ser menor. Olha o exemplo aqui. Você pode ter uma coisa muito mais bem definida em X
mas ao preço que você aumente sua incerteza no momento. Tá certo? Então, isso foi uma área muito explorada em ótica quântica nos anos 70, 80, o pessoal falava de estados comprimidos. Então, tem propriedades da radiação que ficam melhor, para certas aplicações. Então, tem uma série de motivações de você ter, numa variável, uma incerteza muito pequena ao preço de aumentar a incerteza em outra variável, tá certo? No nosso exemplo aqui, posição, momento, são as grandezas que estão relacionadas, que a gente conhece até agora, que estão relacionadas pelo princípio da incerteza Heisenberg. Tem outras, energia, momento e amplitude e fase no campo elétrico e tal, tem outras grandezas que estão relacionadas. No nosso caso aqui é energia, momento. Então, uma pequena advertência. Tem muita sutileza que a gente vai ganhando maturidade com esses exemplos. E a base dessa discussão, eu acho que eu insisti bem antes, então, aqui só lembrando que a base matemática da relação tem a ver com transformada de Fourier, que eu espero que vocês estejam familiar essa ideia de que para construir um certo pacote espacial você precisa de harmônicos de frequência. Ok. Esse exemplozinho eu ia fazer com vocês, mas eu ia pedir para vocês fazer, mas ele é muito simples e ele lhe dá. Por que eu trouxe para cá? Porque eu vou fazer só a discussão física e deixo as contas, depois mandar as notas para vocês, verifiquem, a conta é muito simples. Mas o que diz esse problema aqui? Ele diz o seguinte, vamos ler qual o problema. Em geral, mecânica quântica ela se mostra quando ela é evidenciada, né? Ela se evidencia quando o comprimento de onda de De Broglie da partícula, né, H sobre P, é maior do que as dimensões características do sistema. Ora, se você tem um átomo, o comprimento de onda de De Broglie do elétron é do tamanho do próprio átomo. Mas se o átomo está lá na matéria, se todas as experiências, se sua sensibilidade no seu dia a dia não é muito maior do que o comprimento das dimensões atômicas, você não é sensível às propriedades quânticas do elétron dentro do átomo. E assim por diante. Sempre que suas dimensões são muito maiores do que o comprimento de onda de De Broglie do seu sistema, ele não se manifesta de uma maneira importante. Mas se você tiver uma caixa que o elétron que você confinou, para pegar um exemplo de um elétron, uma partícula simples a priori simples de trabalhar em eletrônica e tal, fazer alguma experiência, você pega esse elétron e você bota uma caixa. Não precisa ser muito pequena, não. Pode ser uma caixa de dimensões nanoscópicas ou mesmo microscópicas, ou mesmo uma grandeza razoável, desde que você consiga produzir um elétron com um comprimento de onda suficientemente grande para ser comparável ao tamanho da sua caixa. Então, nesse caso aí, as coisas ficam... você tem que ter cuidado, você tem que fazer um tratamento quântico, não vale mais o tratamento clássico. Então, o problema dado essa relação entre dimensão do sistema e comprimento de onda de De Broglie, para que temperatura essas coisas são importantes. Então, eu tenho uma relação aqui lá da Física 2 que diz que a energia cinética das partículas, P2 sobre 2m, é 3 graus, um meio de kBt, K é a constante de Boltzmann, e T a temperatura em Kelvin. Então, 1 meio de kBt para cada grau de liberdade, no espaço 3 meios de kBt de energia média, energia térmica média, isso é igual
a energia cinética média de cada partícula de massa m. Razoável? Então, se eu sei... Agora, isso aqui é física 2. Isso aqui é termodinâmica, se quiser. Se você diz que P é H, P é H sobre lambda, isso aqui é mecânica ondulatória, é mecânica quântica, se quiser. Então, vou substituir o meu P2 por quê? Por quem? Por H cortado ao quadrado sobre lambda 2. E aí, eu evidencio lambda aqui, então só é tirar o lambda aqui, é uma conta trivial, eu passo aqui um termo para um lado, termo para o outro, né? Simplesmente substituir o meu P2 por H2 sobre lambda 2 e evidencio o lambda. Então, o lambda associado, ele vai, né? O comprimento de onda associado depende, então, do momento. O momento depende da temperatura média da partícula. Então, esse é o comprimento de onda associado à temperatura das partículas. Então, a que temperatura um elétron, os comprimentos de onda se tornam relevantes, um próton, um átomo, etc. Então, é essa a brincadeirinha nesse exercício. Então, a gente faz a continha aqui, é só aplicar direto para um elétron livre. Eu tenho a massa do elétron, tenho as dimensões do átomo aqui, então substituo nessa expressão e vou obter que você precisa temperaturas, qualquer temperatura abaixo de 10, alguma coisa, 10 a 5 Kelvin, você está numa condição em que as propriedades quânticas do elétron são importantes. Tá certo? Então, um elétron, cuidado, tratou de elétron, você tem que sempre ter cuidado que o elétron, você tem que tratar ele quanticamente, senão você corre o risco de cometer erros. O elétron, você vai fazer uma experiência, as propriedades quânticas vão ficar evidentes. Se você pega uma partícula muito mais pesada, um núcleo de sódio, né? A massa molar do sódio é 23, multiplica 23 vezes a massa do próton, você tem uma certa massa aqui, você vai ver que para um núcleo de sódio, você tem que ir lá para temperaturas menores do que 3 Kelvin. Então, o núcleo de sódio, na maior parte das suas experiências, ele se manifesta como uma partícula clássica. A menos que você vá para temperaturas muito baixas, momentos muito pequenos para você evidenciar isso aí. Pega aí gases ideais. Só substituir aqui pela expressão do gás ideal, eu deixo isso, você checar essas contas, e você vai ver que num gás ideal para o hélio, as propriedades quânticas aparecem abaixo de 3 Kelvin. Bom, depende da aproximação que você faz aqui. Então, alguém já viu falar das propriedades quânticas de hélio líquido e etc. e tal, que ele sobe pelas paredes e tal. Então, essas propriedades vão aparecer lá a temperaturas muito baixas. Para o átomo de hélio, você vai calcular que você tem, então, temperaturas, o átomo de hélio você tem temperaturas 2 vezes a massa do próton. Então, por que deu um número tão pequeno? Me confundiu. Mas deu um número muito pequeno aqui. Isso é do hidrogênio, professor. Como é? Isso é para o hidrogênio. Não entendi. Essa é para o hidrogênio. Certo, mas o hidrogênio, porque para o hélio, ele deu uma temperatura aqui de 3 Kelvin. Por que deu tão menor para o hidrogênio? Por causa da dimensão, tá certo. O outro, a dimensão
provavelmente é isso. Tem a ver com a dimensão. O outro, que a massa do núcleo de hélio é maior do que do hidrogênio. Então, é só checar as continhas aqui, eu acho que tem a ver com essa dimensão aqui, a dimensão do átomo. O fato é que, para o hidrogênio, você tem uma temperatura muito, muito baixa e a temperatura de fundo do universo é 3 Kelvin. Em geral, você pode tratar o hidrogênio como uma partícula clássica. Ou seja, qual é a ideia do exercício? O exercício é brincar usando a expressão termodinâmica da equipartição da energia e dizer, opa, o momento está relacionado com o comprimento de onda, um comprimento de onda de de Broglie, eu posso estimar quais são os valores desses lambdas. E aí analisar para diferentes sistemas quando isso é relevante ou não, comparado às dimensões e a massa da partícula. Para que temperaturas isso é relevante. Ok? Pronto. Eu acho que com isso a gente fecha essa parte conceitual. O que eu ia fazer como discussão, talvez eu faça um pouquinho no início da próxima aula, é isso que eu só comentei, me deixa um pouco desconfortável não ter discutido um pouquinho melhor o fato de que, se você tiver, antes de falar da equação de onda, se você tiver soluções da partícula, que ela pode estar numa posição ou noutra, você tem uma solução que tem 2 estados possíveis, por exemplo, para falar de uma situação simples, mas que você tem 2 soluções, o que é que isso significa em termos probabilísticos, em termos de você calcular o módulo quadrado de uma função complexa. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu posso evidenciar melhor esses aspectos de interferência da função de onda. Ok? Eu posso fazer isso no início da próxima aula, mas, de toda maneira, na próxima aula, a gente entra, então, na resolução da equação de Schrödinger. Primeiro, a parte temporal, muito tranquila, seguindo dependendo do potencial zero é o problema da partícula livre, se não, dependendo do potencial, a gente vai colocando a função. Vai obtendo as funções para um determinado sistema. Em seguida, eu mando a próxima lista e quem não me entregou a lista, converse comigo, manda uma mensagem, porque eu estou preocupado com essa história aí de vocês não entregarem essa lista. Tem pessoas que realmente estão com um buraco aqui, não vou dizer explicitamente, mas eventualmente mandar uma mensagenzinha para cada um. Ok, pessoal? Algum último comentário, perguntas? Professor, o senhor confirmou só o recebimento da segunda lista, né? A primeira, o senhor não confirmou se recebeu ou não. Confere? Olha, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu posso dizer o caso de Alisson. Você entregou a primeira, a segunda, mandou a terceira e a quarta? Sim. Mandou, né? Pronto. E mandou logo antes da aula, não foi isso? Que eu olhei, era 1 hora mais ou menos, quando eu olhei pela última vez, aí vi que tinha poucas. Mas é isso. Antes de puxar a orelha, eu vou primeiro certificar. Mas, olha, eu fiz aqui o levantamentozinho de todo mundo e tal, estou checando. Então, tem uma aqui que eu estou preocupado, mas eu falo com ele depois. Professor. Oi. Ronaldo está falando. Eu estou enviando para o senhor agora após a aula já, viu? Tá certo, Ronaldo. Tranquilo. Então, eu mando eu espero, então, algumas listas e mando a solução para vocês. Pessoal, pega essa solução, não bota lá na gaveta, não. Dá uma checada. Primeiro, se é como vocês fizeram,
Pode ter uma questão de estilo, você resolveu, fez uma matemática diferente, isso não é problema nenhum. Outra é você checar se realmente chegou lá. E se não fez, checa, olha lá a solução e refaz, tá certo? Porque eu vou, a cobrança, eu vou ver se eu começo a dar alguns exemplos do que vai ser as questões da prova. Tem muita questão de compreensão, tá certo? Se na próxima aula der para encaixar, eu já coloco. Com licença. Para a primeira prova, o senhor pretende abranger até que conteúdo? Para a prova que está acontecendo. Olha, Mariana, a gente vai entrar na equação de onda. Equação de onda e a equação de Schrödinger, isso tem muita coisa, vai ser o nosso ganha-pão daqui para frente. A questão é que aplicação a gente vai fazer. Tem um problema do oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico é um problema. O que diabo de oscilador harmônico em quântica? É um modelo que você vai fazer, por exemplo, com uma molécula. É um modelo de um elétron que está preso num certo tipo de... Tudo que você puder, em primeira aproximação, fazer um potencial do tipo variável com X, o que é o oscilador harmônico? É uma força restauradora do tipo menos Kx, ou seja, um potencial do tipo X2. Tá certo? Então, se é um potencial X2, ou seja, vamos resolver esse problema. Tem aplicação onde? Física molecular, em vários sistemas ligados em primeira aproximação. Qualquer potencial complexo, ele, em primeira aproximação, é um oscilador harmônico. Esse é um sistema. Outro, um posto de potencial que é matematicamente mais simples. Uma barreirinha. Eu venho com um elétron, ele vai atravessar essa barreira, não vai e tal. Então, esse tipo de aplicação. Até onde, então, vamos fazer várias dessas aplicações. Está aí o calendáriozinho. Eu vou seguir mais ou menos o que tem no livro, mas vai ser, essencialmente, equação de uma dessas aplicações. É até aí que a gente vai Na segunda parte, eu não sei se a gente vai ter tempo de falar de propriedades, que aí é uma cultura que vai interessar alguns de vocês, mas a maioria não. Essa formação geral de mecânica quântica, você entender, associar uma onda à partícula, saber resolver alguns problemas, ter uma certa maturidade para entender esse tipo de comportamento, isso é importante para vocês como um todo. Agora, daí a você falar em momento angular, que já é uma aplicação mais específica da solução do átomo de hidrogênio, isso é um conhecimento fundamental para todo mundo. Pode ser mais como uma aplicação. Por isso que vão vir os seminários. Vocês vão escolher um tema e vão aprofundar um pouquinho mais naquilo. Falar de spin. Spin é fundamental e tal, mas é do interesse de todo mundo e aí você tem que ponderar o que é que a gente vai ver. Então, vamos fazer equação de Schrödinger, aplicações, esses problemas mais clássicos e a primeira prova, se eu olhar aqui, tem que ver até que, em princípio, a gente veria esse capítulo 2, que é muito longo. Então, vamos ver até onde a gente vai poder ir, tá certo? E o que é relevante, não adianta estar fazendo tudo em detalhe se em alguns sistemas tem muita matemática e não adiciona muito a compreensão completa. Embora é importante fazer os cálculos naqueles problemas que a gente quiser tratar. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, se não tiver mais perguntas, a gente se vê na quinta. Envio a lista e mais tarde envio a solução das anteriores. Ok. Obrigado, pessoal. Até quinta. Até logo. Até mais, professor. Tchau, tchau.